Fala, nação rubro-negra, estamos chegando na área com a atualização completa das notícias do Vitória aqui no Redação. Tudo sobre Vitória e Botafogo, 33ª rodada do Brasileirão. Jogo amanhã às 16 horas. É o duelo do Botafogo, sexto colocado, que vem de vitória contra o Vasco, que briga por G4, que mira a Libertadores de forma direta, né, definitiva, contra o Vitória, 16º colocado, que vem de vitória contra o Internacional, que não quer dar um até logo ao Z4, mas sim quer dar um adeus às últimas colocações do Brasileirão. Para isso, vamos atualizar as informações do Vitória, falar sobre a preparação rubro-negra finalizada, Vitória pronto, definido, relacionado para enfrentar esse Botafogo. Vamos atualizar a parcial de público, né, esse jogo aí que vai ter grande público no Barradão, e vamos falar também sobre o Lucas Alter, né, o Lucas Alter que pertence ao Botafogo, joga ou não joga, a Vitória vai pagar multa, Lucas Alter vai poder jogar, como é que fica a situação do Lucas Alter? Eu vou adiantar para você que o Vitória está trabalhando nos bastidores, Vitória está tentando negociar esse pagamento dessa multa, né? O Vitória que tem por obrigação a compra definitiva do jogador, por ter alcançado 70% aí dos jogos como titular, então o Vitória tem trabalhado sim para isso, mas já há um desfecho, o Vitória já está relacionado e eu vou trazer aí o final dessa história para você aqui no Redação, tá legal? A gente também vai trazer informações de como chega esse Botafogo, qual é o estilo de jogo do Botafogo, o que é que os números dizem sobre Vitória e Botafogo e falando também sobre zona de rebaixamento, um detalhe importante, 11 anos depois, Vitória pode dar troco no Santos na luta contra o Z4. Você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá aqui o painel de inscrições, você pode se inscrever no nosso canal de forma gratuita, você vai ganhar mais um canal rubro-negro, mais um canal informativo que vai trazer a notícia diária de forma objetiva aqui para você, tá legal? Então, pessoal, vamos começar falando sobre a preparação rubro-negra. Vitória pronto, definido, focado nessa partida de amanhã contra o Botafogo. É uma semana decisiva para o Vitória. O Vitória que na semana enfrentou o Internacional e saiu da zona de rebaixamento após 14 rodadas. Não quer voltar para lá e para isso precisa sim fazer o seu dever de casa. Vitória que vencendo amanhã o Botafogo numa combinação de resultados. O Flamengo vencendo o Santos. O Vitória abre 4 pontos de diferença para o Z4. Além do mais, vamos ficar de olho na partida hoje, nesse sábado, abrindo a 33ª rodada, o Internacional recebe o Bahia em Porto Alegre, no Beira-Rio, e caso o Internacional não vença e o Vitória amanhã faça o seu dever de casa, o Vitória não somente abre 4 pontos para o Santos, considerando o Flamengo vencer, como também o Vitória ultrapassa o time gaúcho e acaba ficando numa situação mais confortável na tabela de classificação. Contudo, o Vitória vem com 5 desfalques para esse compromisso. Na zaga, o Vitória não tem o Camutanga, recebeu o 3º cartão amarelo. O Edu, que recebeu uma pancada na partida contra o Internacional e o Vitória acionou o protocolo de concussão, precisa ficar 5 dias de molho, está também vetado para esse confronto. E o Lucas Alter, que pertence ao clube carioca e existe essa questão de pagamento ou não da multa para que o jogador possa atuar. No mais, no meio de campo, o Vitória também não vai contar com o Dudu e nem o Baralhas, então são jogadores importantes, titulares, que vão fazer falta sim, e para isso a gente vai atualizando aqui as informações, né, dessa preparação rubro-negra para esse desafio gigantesco, importante, eu digo e repito, um desafio mais difícil do que o que o Vitória teve na quarta-feira, não somente pelo momento, mas sim pela questão aí do Botafogo, que está lá em cima, em sexto colocado, que vem de uma vitória importante contra um dos seus maiores rivais, o Vasco da Gama, por 3-0, e vem mais leve, vem mais tranquilo, e o Vitória que ainda tem sinal de alerta ligado e vai precisar corresponder à altura com a presença aí do seu torcedor. Tá legal, pessoal? Então tá aí dado o recado, vou voltar aqui a tela, inscreva-se aí no canal, quem não for inscrito, ative as notificações, tá confiante no Vitória, Vitória desfalcado? Bora verificar aí como é que tá a situação do Lucas Alter. Vou atualizar aqui para vocês, né, a situação do Lucas Alter, ele que pertence, como eu falei, ao clube carioca, existe uma multa, cláusula do medo que impede o jogador de atuar e a gente vai atualizando aqui a informação que o Vitória segue trabalhando forte para tentar contar com o jogador no duelo contra o Botafogo. O capitão e titular absoluto em 2025, Lucas Alter está impedido de atuar por conta da famosa cláusula do medo, que prevê o pagamento de R$1 milhão ao clube carioca, caso o defensor entre em campo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o presidente do Vitória negocia diretamente com o Botafogo para evitar o pagamento dessa multa e incluir o valor dentro do acordo de compra definitiva do jogador. Lucas Alter já alcançou a meta contratual de atuar em 70% dos jogos da temporada, o que obriga o Vitória a adquirir os seus direitos econômicos por $1,3 milhão, parcelados em 4 vezes, e a primeira parcela a ser paga a partir de abril do próximo ano. Então, Vitória
tem tentado sim, tem buscado sim, né? É algo que o Vitória tem dado como prioridade, mas como eu falei durante a semana, a gente vem, né, analisando as coisas aí no futebol e eu fiz uma previsão. Olha, o Vitória não vai pagar de forma isolada esse R$ 1 milhão sem colocar esse valor junto com a aquisição do atleta. O Vitória vai tentar comprar o atleta, né, mudar o contrato para que ele jogue nessa partida. Não foi dado outra, foi isso mesmo. O Vitória está tentando incluir o valor na compra parcelada e o Botafogo acabou, pelo menos o que a gente vê aqui pela lista de relacionados, não aceitando, não foi para frente, né? O Vitória então relacionou os 23 jogadores sem o Lucas Alter. Com isso, o jogador, o defensor, é mais um desfalque para esse Vitória já desfalcado para essa partida diante da equipe carioca amanhã no Barradão. Então tá dada a nota aí, pessoal. Não foi para frente, o Vitória acabou não conseguindo, mas o Lucas Alter o Vitória tem a preferência de compra dele, porém o Vitória tentou, né, incluir esse valor da multa na compra, né, a compra é parcelada, já está tudo ali no contrato, tudo certinho. Caso alcançasse 70% dos jogos, o Vitória teria que pagar 1,3 milhão de dólares em 4 parcelas a partir de 2026. E o Vitória tentou pegar esse 1 milhão dessa partida de amanhã, colocar nesse bolo aí desse parcelamento da aquisição do atleta, e o Botafogo, pelo que a gente viu aí, acabou não aceitando. Com isso, tá fora o Lucas Alter, o Vitória com mais um problemão para amanhã. E com isso, eu vou atualizar aqui os relacionados para vocês. O Vitória que relacionou 23 jogadores para esse desafio e a gente atualiza aqui na tela para vocês. Os goleiros Thiago Couto e Uricena, zagueiros somente 3, Cauã, Neres e Zé Marcos. Há uma dúvida, o Jair Ventura vai entrar com 3 zagueiros com Cauã, que não tem ainda jogado no time titular, Neres e Zé Marcos, ou vai utilizar ali 2 zagueiros. Vamos ver aí como é que o Jair Ventura pode colocar esse Vitória amanhã. Tem a possibilidade também de colocar o William Oliveira na zaga. De certo é que o Vitória, se não for com uma zaga completamente diferente, vai precisar improvisar se quiser manter a formação de 3 zagueiros. Nas laterais, o Maicon Jesus, Paulo Roberto e o Ramon Ramos retorna após não ter jogado contra o Internacional, ele que pertence ao Clube Gaúcho e também por questão aí de força contratual ficou de fora. Os volantes, Edenilson, PP, Ricardo Hiller, Ronald, Wendel e William Oliveira. Notamos aí a ausência do Dudu e Baralhas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Meias, Aitor Cantalapiedra e Mateuzinho. E atacantes, Carlinhos Eric, Kiki Savério, Lucas Braga, Oswaldo, Renato Kaiser e Renzo Lopes. São os 23 jogadores já relacionados, né, para esse confronto de amanhã. Os 23 jogadores definidos aí pelo técnico Jair Ventura, que já estão concentrados para esse desafio, esse confronto do próximo domingo, amanhã, no caso, no dia 9. A gente vai trazer também nota aqui dos pendurados, porque o Vitória tem sofrido muito aí com suspensão automática e o único jogador com 2 cartões amarelos é o William Oliveira. Caso ele receba amanhã mais um cartão, o William Oliveira está fora da partida contra o Red Bull Bragantino, que é o próximo desafio do Vitória, tirando esse desafio contra o Botafogo. Os demais aí, conforme vocês estão vendo na tela, apenas um cartão. Na verdade, William Oliveira e Carlinhos, né, com 2 cartões amarelos. Os demais, né, conforme vocês estão verificando aí na tela, apenas um cartão. É o Vitória que recebe muito cartão. É um Vitória muito aplicado na marcação, mas que tem tido dificuldade em controlar a partida e tem recebido muitas penalidades no Brasileirão. Pessoal, vamos girar de notícias, vamos trazer mais uma informação importante, vamos falar sobre a parcial de público, né, que o Vitória vem divulgando diariamente para esse desafio amanhã. Importante, a parcial ainda continua em 25 mil espectadores, torcedores que garantiram aí a sua presença entre check-ins e ingressos comercializados. O Vitória deve atualizar ainda essa parcial, acredito que vai aumentar, né? Estamos a poucas horas, né? Pouco menos aí de 24 horas da partida. E o Vitória deve atualizar, promessa de casa cheia, o horário é muito bom, 16 horas, é um jogo no domingo, 16, horário bom, clima bom também, favorece a prática do esporte e para isso deve ter um Barradão realmente muito lotado. Outro detalhe que a gente vai trazer aqui, pessoal, é sobre o Botafogo, como chega esse Botafogo para esse confronto de amanhã, um Botafogo que tem como costume controlar o jogo, como é que você vai poder o que você espera desse confronto de amanhã. A gente vai trazer agora um dado importante, um dado que simboliza os extremos do Brasileirão. De um lado, o Vitória que luta rodada a rodada para se manter fora do Z4, e de outro lado, o Botafogo, dono de umas defesas mais sólidas e de um dos ataques mais produtivos da competição.
os números mostram o contraste. O Botafogo tem 44 gols marcados em 32 jogos, o que dá uma média de 1,4 gol por partida, enquanto o Vitória tem 29 gols marcados, uma média de 0,9. O time carioca também lidera em assistências, 33 contra 21. Posse de bola, o Botafogo com mais posse, tem uma média de 51,1% de posse de bola, contra um Vitória que tem média de 42,2%. O Vitória é muito mais reativo, um Vitória que joga muito mais, né, de forma rápida, de um contra-ataque, joga muito mais ali em transição rápida, poucos passes. Com isso, o Botafogo tem uma média de 388 a média de passes certos, contra 271 passes certos, a média do Vitória, mostrando o estilo de jogo mais controlado e coletivo da equipe carioca. Mas o Leão da Barra promete responder com intensidade, pressão e velocidade. É a característica ali do Vitória jogando em casa, transformando cada bola recuperada em ataque rápido. Então tá aí dado o detalhe, né? O cenário amanhã prevê um Botafogo que venha segurar mais a bola, que venha, né, ter mais o controle do jogo, tem uma média de 51%, né, um Botafogo que tem marcado muito, 44 gols em 32 jogos, é uma média de 1,4 gol por partida, né, isso Vitória vai precisar amanhã ter um sistema defensivo, né, que esteja numa tarde, né, de bastante equilíbrio para frear esses números e não deixar a equipe carioca fazer mais um gol e abaixar essa média que é de 1,4 por partida. Então tá aí, pessoal, amanhã precisaremos cantar mais, vibrar mais, apoiar mais, incentivar mais, porque é um confronto que prevemos pela estatística, pelos números que não mentem, um confronto mais difícil que o confronto contra o Internacional, que também briga lá na parte de baixo, é o Botafogo que briga na parte de cima. Com isso, não esperemos um Vitória que controle o jogo, nem um Vitória que seja avassalador. Torcemos para isso, mas 1-0 é goleada e o Botafogo vem de números bons. Esperamos amanhã que o Vitória neutralize e que o Botafogo não esteja numa tarde feliz e que possa cair por terra todos esses dados que trouxemos aqui. Tá legal, pessoal? Então tá aí. Giramos as últimas notícias desse sábado. A gente, né, falou sobre a preparação rubro-negra finalizada, imagem do treinamento, os desfalques. Lucas Alter está fora, não foi relacionado. Vitória não chegou a um acordo com o Botafogo para o pagamento da multa, né? Trouxemos dados importantes. Outro detalhe que a gente vai trazer agora sobre a zona do rebaixamento é sobre o Santos. Olha só, o mundo gira, volta, né? Dizem que o mundo não gira, ele capota, e a gente vai trazer um dado importante que fala sobre a equipe, né? A equipe paulista. 11 anos depois, Vitória pode dar troco em Santos na luta contra o Z4. O Vitória, a data era 7 de dezembro de 2014, que marcou um dia triste para a torcida rubro-negra, quando o Vitória perdeu para o Santos no Barradão e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro daquela temporada. Resultado que salvou o Palmeiras da Série B. Em 2025, o Leão da Barra novamente está envolvido em um bolo com os demais rivais paulistas e dessa vez que é um final diferente. O Vitória chegava na última rodada do Brasileirão de 14 em situação difícil, já que precisava pontuar mais que o Palmeiras, então concorrente direto na parte baixa da tabela para escapar do rebaixamento. O rubro-negro até viu o Palmeiras tropeçar em casa e tinha chance de se safar caso vencesse, mas foi superado pelo Santos e amargou o descenso. Daqui exatamente a um mês, novamente, em um dia de 7 de dezembro, o Vitória poderá dar o troco no Santos, que também luta para seguir na Série A e ter, curiosamente, o Palmeiras como aliado nessa disputa. O Palmeiras já derrotou o Alvinegro Praiano nessa quinta-feira, dia 6, no Allianz Parque, o que permitiu o Leão da Barra seguir fora da zona de rebaixamento na atual, né, competição da Série A. Além disso, Santos e Palmeiras não vão se enfrentar novamente na competição, dessa vez na Vila Belmiro, em jogo atrasado da rodada 13, que acontece no próximo dia 15, durante a pausa da data FIFA. Palmeiras pode dar mais uma ajudinha ao Vitória na busca pela vingança. Vale lembrar que no dia 20 de outubro, em duelo válido pela 29ª rodada, o Vitória bateu o Santos por 1-0, vencendo de maneira inédita na Casa do Peixe. Agora, acima dos paulistas na tabela, o Vitória busca manter a 16ª colocação e dar o troco em quem o rebaixou 11 anos atrás. Então, tá aí dado o detalhe, né? As coisas acontecendo, detalhes importantes, né? Naquele ano, o Santos acabou prejudicando a gente jogando no Barradão, vencendo a partida, e nesse ano a gente vê os mesmos personagens, né, só que dessa vez invertido. Naquele tempo era o Palmeiras que estava precisando se safar, agora é o Santos, mas dessa vez o
Palmeiras já bateu o Santos no primeiro jogo, vai ter um jogo de volta agora e o Vitória pode sim dar o troco, né, rebaixando o Santos, ele que venceu o confronto direto contra os santistas na 29ª rodada. Tá legal, pessoal? Então aí um detalhe importante, curiosidade, que a gente traz também aqui no Redação. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, pela participação e voltaremos numa próxima programação aqui no Redação.